Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma escola vivencial. Eu me chamo Renata e o tema de hoje é esperança. Bom, como de costume, vamos dar início invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu gostaria de iniciar a escola de hoje pedindo calma. Eu sei que nós estamos passando por um momento muito difícil, uma verdadeira tribulação. Estamos passando por uma tempestade muito grande e constantemente somos bombardeados com uma série de informações ruins. E dentre tantas as artimanhas que o inimigo usa para nos afastar de Cristo, a da vez é o medo. O medo, ele tem se feito presente na nossa vida, o que tem nos levado muitas vezes a perder, a enfraquecer a nossa fé e a perder a nossa esperança. Mas a leitura de hoje, ela tem uma mensagem especial para a gente. É lá em Deuteronômios, no capítulo 31, no versículo 6. E ele fala assim: Sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Ele nunca te deixará e jamais te abandonará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando lemos essa leitura, é que a gente vem se dar conta como a nossa fé é pequena. Como a nossa fé é muito pequena. Porque ele fala, sede fortes, sede corajosos. Não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Ele nos promete, ele me promete: Renata, eu estarei contigo. Então por que eu tenho medo? Por que tendes medo? Eu lembro, quando falamos nessa questão de medo e tudo mais, eu lembro daquela passagem em que os discípulos estão no barco e Jesus dormia. E as ondas e o vento começam a agitar e eles ficam com medo. Vejam, eles com o próprio Jesus ali sentiram medo. E acordaram Jesus e ele foi lá e acalmou o vento e o mar. E os discípulos ficaram espantados. Quem é esse a quem os ventos e o mar obedecem? É muito fácil eu abrir a minha boca para dizer que creio em Deus quando o mar está calmo. É muito fácil eu entregar a minha vida a Ele. É muito fácil eu dizer que o amo. Eu quero ver quando o mar se agitar. Eu quero ver em momentos de tribulação, como esse que a gente está passando. Aí eu quero ver a fé da Renata. Eu quero ver a sua fé. É da gente parar para refletir. Nós temos que parar para refletir nisso. Como está a minha fé agora, nesse momento de pandemia? Será que ela está enfraquecida? Será que o medo tem tido um lugar maior na minha vida? Nós precisamos zelar pela nossa fé para que a gente não enfraqueça. Mais do que nunca, nós precisamos estar em comunhão com Cristo. O mundo, a nossa realidade pede isso. E ouso a dizer, a gente só não está pior pelas pessoas que colocam o seu joelho no chão todo dia e clamam misericórdia a Cristo. Nós estamos vivendo as consequências dos nossos atos. Mas ainda não é tempo de se desesperar, ainda temos esperança. Deus, em sua finita bondade, em sua finita misericórdia, Ele nos dá essa oportunidade de tentarmos ser melhor. Hoje, eu e você acordamos. Isso já é uma nova chance que Deus tem nos dado. Nós temos visto nos jornais, temos lido na internet, nós já sabemos as notícias ruins, né? Como eu falei lá no início, nós somos bombardeados por elas todos os dias e constantemente. Nós já sabemos tudo de ruim que está acontecendo. Inclusive,
Nosso dia praticamente tem sido focado apenas nas coisas ruins que têm acontecido. Mas, pasmem, temos coisas boas acontecendo também. É meio difícil de acreditar nesse momento que a gente está vivendo. É um pouquinho difícil. Mas lembra o que eu falei. Deus jamais permitiria que algo acontecesse na nossa vida só para nos ver sofrer. Lembrem-se sempre de uma coisa. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E é isso que nós temos que tentar enxergar. Em meio à tempestade, em meio à tribulação, o que é que Deus está querendo me ensinar? É isso que eu quero que vocês reflitam comigo hoje. Poxa, o que é que Deus quer com tudo isso que está acontecendo? Por que Ele permitiu tudo isso acontecer? Eu não sei se vocês lembram, mas lá no início dessa pandemia de quarentena, nós estávamos em plena quaresma. E quando tudo isso começou, eu parei para pensar e eu fiquei, meu Deus, o que é que o Senhor quer com tudo isso acontecendo em plena quaresma? E eu me dei conta que pela primeira vez na vida nós tivemos a oportunidade de viver o nosso deserto, de viver uma quaresma verdadeiramente, uma quaresma intensa. O ser humano, ele sempre inventa desculpa, né? Ele é mestre nisso, então eu tenho que rezar agora. A preguiça bate, 1001 desculpas são criadas, eu não tenho tempo. E agora Deus arrumou tempo para todo mundo. Agora tempo já não é mais desculpa, então veja aí que lado positivo. Nós estamos tendo tempo, tivemos tempo na quaresma, de ter uma quaresma, de viver um deserto, de ter uma comunhão com Cristo mais intensa e ainda estamos tendo esse tempo de ter essa comunhão, de ficar mais próximo, de ser mais íntimo com Deus. E outra, nós estamos tendo a oportunidade de nos aproximar da nossa família. A família, ela estava muito desunida, os pais não tinham tempo de sentar com seus filhos, os filhos não conversavam com seus pais. Então o diálogo, o rezar em família, a igreja doméstica, ela está sendo possibilitada agora. É muito louco a gente parar para imaginar a dimensão dessa situação. Porque a gente não está falando de um problema que está atingindo só a nossa cidade, ou nosso estado, ou nosso país. Não, é uma coisa que abalou o mundo inteiro. O mundo inteiro parou. A humanidade parou. Então Deus, Ele tem um propósito com tudo isso. Dentre esses que eu já falei, se tem uma palavra que vem à minha cabeça quando eu paro para pensar em tudo isso, é conversão. Deus, Ele está nos chamando à conversão constantemente. Nós sabemos, todos os dias Deus vem na porta do nosso coração e bate pedindo para entrar. Mas nós, filhos egoístas, de coração duro, não permitimos que Ele entre. Mas Deus, Ele vem. E o que é que Ele diz na palavra? Quando Ele não vem pelo amor, Ele vem pela dor. Durante muito tempo, Ele veio pelo amor. Ele tentou de todas as formas possíveis e nós continuamos dando as costas para Ele. Infelizmente, foi preciso Ele vir pela dor. E Ele veio, porque Ele vai tentar de todas as formas salvar os seus filhos. O ser humano, ao longo da história da humanidade, ele vem virando as costas para Cristo. Eu e você viramos as costas para Cristo todos os dias. Sempre que pecamos e sempre que vamos contra o ensinamento dele, estamos virando as costas para ele. E nessa de virar as costas para Cristo, nós estamos plantando. E agora nós estamos colhendo. Por que eu falo isso? Eu tenho escutado muitas pessoas falando que todo esse momento pelo qual a gente está passando é castigo. Mas não é. Não é castigo. Deus, Ele não castiga ninguém. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Ele jamais mandaria uma praga, uma epidemia dessa só para ver os seus filhos sofrerem. Ele jamais faria uma coisa dessa. Não adianta a gente pegar uma culpa que é nossa e colocar nas contas dele. A culpa é nossa. Nós que plantamos ao longo do tempo e agora nós estamos colhendo. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. E nós estamos fazendo isso. Estamos vivendo o tempo da colheita. Nós estamos colhendo. Se pararmos para analisar direitinho, Jesus, ele nunca disse que a nossa vida seria um mar de rosas e tudo perfeitinho. Muito pelo contrário. Sempre deixou muito bem claro que no mundo
mundo a gente teria aflição, a gente passaria por obstáculos, teria que vencer inimigos. Ele sempre deixou isso muito bem claro. E o engraçado é que na primeira tribulação que a gente tem, a primeira coisa que a gente pede a Cristo é para que Ele tire aquilo do nosso caminho. Ô Jesus, me livra desse obstáculo. É a primeira coisa que a gente pede. É a primeira coisa. E quando a gente para analisar, aquele ditadozinho que fala: a vida é uma escola, nunca fez tanto sentido. Porque a vida é realmente uma escola. E nós estamos aprendendo constantemente. E com o que nós aprendemos? Com esses problemas. Nós não devemos pedir para que Deus tire as tribulações, as tempestades da nossa vida. Nós temos que agradecer por ela, temos que aprender a gostar até das tribulações pelo qual a gente passa, porque ela nos ensina e ela será a nossa glória futuramente. Poxa, Jesus Cristo, quando Ele desceu à terra, que Ele se fez homem, Ele sabia tudo o que Ele ia passar. A gente sabe todo o sofrimento de Cristo, não foi pouco. Ele foi julgado, foi traído, foi crucificado. Poxa, um monte de coisa o homem sofreu. Mas em nenhum momento a gente viu ele abrindo a boca para pedir: oh Deus, oh Pai, tira isso do meu caminho. Não. Em nenhum momento a gente viu Jesus Cristo reclamando de nada. E nós temos que aprender com Ele. Nós temos que aprender à noite, antes de dormir, dobrar o nosso joelho e agradecer até pelos desafios que a gente enfrentou durante o dia. Por que eu tô falando isso? Porque, como eu falei desde o início, nós estamos passando por uma grande tempestade. E veja bem o que eu digo, nós estamos passando, não é só eu que estou sofrendo com isso, e não é só você. Todo mundo está sofrendo com essa nova realidade. Ninguém tinha passado por isso antes. Ficar preso, essa epidemia, todo um monte de gente morrendo, muitas pessoas contaminadas, pessoas que eu e você conhecemos. Pessoas próximas, às vezes até da nossa família. Isso é triste. Isso é triste e faz com que a nossa fé, se nós não zelarmos por ela, faz com que a nossa fé diminua. E o medo, ele vai se apossando da nossa vida. Ele nunca te deixará e jamais te abandonará. Porque tendes medo? Se o próprio Deus fala isso para você, jamais te abandonarei. Nunca te deixarei, sempre estarei do teu lado. Nós não temos motivos para ter medo. Porém, nós somos seres humanos. E ter medo é normal. O que não pode acontecer é eu deixar que esse medo fique acima da minha fé. Isso não pode acontecer. Conseguem perceber? A gente está passando por um momento muito difícil, com muitos problemas? Estamos. Mas tem muita coisa boa acontecendo também. E o pedido que eu faço a vocês é que parem de olhar para o lado ruim. Procurem ver as coisas boas. Procurem enxergar o propósito de Deus na nossa vida. Se estamos passando por tudo isso, é porque tem um propósito. Passe a olhar para Ele. Não perca a sua esperança. A sua esperança tem que ser Cristo. E Ele promete: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Zele pela sua fé. Mais do que nunca, nós estamos precisando dobrar o nosso joelho, colocar o nosso joelho no chão e pedir a intercessão de Nossa Senhora. Pedir a Jesus Cristo para que Ele tenha de misericórdia de todos nós. Pedir a intercessão do Arcanjo Miguel. Bom, e agora para encerrar, eu peço que rezem comigo um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo, clamando a intercessão de Nossa Senhora para que ela peça ao seu Filho Jesus, para que Ele tenha de misericórdia de todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.